Esse homem trancou a sua filha por 24 anos dentro de um porão e ainda a obrigou a ter 7 filhos com ele. Joseph Fritzl era casado com a Rosemary e eles tiveram 7 filhos. Eles moravam nessa época na cidade de Amstetten, que fica na Áustria. Ele sempre teve uma certa obsessão por uma de suas filhas, a Elisabeth Fritzl. Isso porque ele dizia que ela se parecia muito com a sua mulher, ou seja, a mãe da Elisabeth. Ela começou a ser abusada pelo seu pai, Joseph, aos 11 anos de idade. Por conta disso, ela chegou a fugir da sua casa por diversas vezes, mas por ela ser menor de idade, os policiais sempre a traziam de volta para casa. Por incrível que pareça, ninguém questionava muito o porquê que ela fugia tanto de casa. Até que percebendo que quando Elizabeth completasse 18 anos, ela poderia sair de casa, o Joseph teve um plano. Ele simplesmente construiu uma espécie de bunker embaixo da sua casa. Ele ficou durante 6 anos construindo esse bunker e a família perguntava por que ele estava fazendo isso e ele dizia que era para poder ter um local para trabalhar. Quando foi 1984, quando Elizabeth tinha 18 anos, ela tinha planejado tudo para conseguir um emprego e sair de casa, mas em um certo dia o Joseph pediu para que ela ajudasse ele a levar uma porta até esse porão. Chegando lá, ele simplesmente prendeu ela dentro desse lugar. E por lá ela ficou durante 24 anos. E durante esses anos, Elizabeth não viu a luz do dia e ainda era abusada pelo pai. Quando a família e a mãe de Elizabeth perceberam que ela estava desaparecida, eles notificaram a polícia, mas o Joseph obrigou a Elizabeth a escrever uma carta dizendo que não era para ninguém procurar ela, que ela estava bem, que ela só tinha fugido de casa. Quando essas cartas foram recebidas pela família, o caso simplesmente foi encerrado pelas autoridades. Após 5 anos de cativeiro, quando Elizabeth tinha 23 anos, ela deu à luz ao seu primeiro filho sozinha. Esse seria o primeiro dos 7 filhos que ela foi forçada a ter pelo pai. Um desses bebês nasceu muito doente e ela implorou para que o Joseph o levasse para o hospital, mas ele não prestou socorro por medo do cativeiro ser descoberto. Foi então que 3 dias depois, esse neném faleceu e ele simplesmente colocou num forno para incinerar. Conforme esses bebês iam nascendo, o Joseph percebeu que aquele espaço no bunker não seria suficiente para tanta gente. Então ele decidiu que a Elizabeth ficaria apenas com os 3 filhos mais velhos dentro do bunker e os outros 3 filhos mais novos ele colocaria dentro da sua casa. Ou seja, à medida que os filhos iam nascendo, ele ia colocando eles dentro de uma cesta, forçando ela a escrever um bilhete para a mãe, dizendo que ela não poderia cuidar daqueles bebês. Ele fez isso com os 3 filhos, pegou os bebês, colocou na cesta junto com os bilhetes e deixou na frente da própria casa. Ou seja, a Rosemary, que era a mãe de Elizabeth, acabou criando seus 3 netos. Como se não bastasse tanta maldade, o Joseph tirava foto desses filhos que viviam normalmente na casa, brincando na neve, nadando na piscina, curtindo alguns aniversários, e ele mostrava as fotos para as crianças que estavam vivendo dentro do bunker. Ou seja, aqueles que nunca tinham visto nem a luz do dia. Mas aí como que ninguém nunca descobriu esse cativeiro? Primeiro porque